Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Meu Exótico. Estamos no episódio 33 e hoje vamos falar de... Nossa senhora, começou bem já. Por quê? Errou o episódio já de cara. Não, 33? Nossa, eu errei no roteiro. Eu errei, fui um moleque. 3 horas Nossa, fazendo que eu não vou nem ler, ainda erra o número. Puta, por isso que eu nem leio essa porra. 35! Episódio 35. Errei o bot, tá igual um Pac-Man. Mais um episódio rolando. Hoje a gente vai falar sobre esses queridinhos aqui, ó. Inclusive, essa camisa linda tá lá no site da Meu Exótico. Junto com a reserva, não pode falar que é parceria, senão a reserva em processo. De novo. Lembra? Você tá bem? Eu tô top, meu caro. Muito feliz, muito grato. Gratidão para todo mundo aí. Bichinho novo, né? Deixa a gente feliz. O quê? Bichinho novo deixa a gente feliz, né? Porra! E assim, eu não sou maluco, né? Eu sou mais sensato. Então Você é tem uma maluco em regra. outras áreas. Você é maluco em Com outras áreas. certeza, com toda certeza. Mas eu tenho um padrão, né, que eu pego um animal por ano. E aí me ferrei, porque a gente está em janeiro e chegou essa criaturinha, né? Os anfíbios estão aí, papai. Mas ano passado Então... você só pegou um? Hein? Não, acho que sim. Quem é que eu peguei? É que veio o Crest e o Gargo vieram juntos, é família. Aí contou Mas os foi ano fora. retrasado. Exato, ano passado quem eu peguei? 23. Não sei. Eu acho que ninguém. Nem ninguém. Você tá usando. Você tá muito. Quem? Ninguém. Você tá falando de bicho, tá, André? Não, mas real, acho que ano passado não veio nenhum Verdade. bicho. O jabuti. Não, Não, jabuti, o seu novo jabuti? Não. Que novo jabuti? Tudo, não conta, pô. Não conta, né? Bom, vamos começar esse episódio. Quero começar agradecendo a Comodo, nossa grande parceira, patrocinadora aqui do nosso podcast, que está proporcionando para vocês esse conteúdo com mais qualidade ainda este ano, para chegar para mais pessoas, né? Brigadão Comodo. Inclusive, estamos falando de anfíbios. Em breve estaremos testando ações para anfíbios da Comodo. Já fica esse spoiler aí. Espero que quando esse episódio for pro ar, já esteja aqui em minhas mãos, nas mãos do André, para a gente testar. Vocês acompanhem lá no Instagram do Meu Exótico esses testes, como estão acompanhando aí as papinhas dos geckos arborícolas, né? Como é que é o spoiler? A parte visual? Então, assim, sim. Oh, não, você fez com a mãozinha abrindo. Ai, deu. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Para quem tá vendo o vídeo, você prefere esse emoticon do tapinho ali, ó, sentadinho, ou você prefere esse emoticon aqui, ó, da carinha? Eu gosto da carinha. Sei que você não Eu perguntou também. para mim, mas para quem tá vendo, mas eu prefiro da carinha. Não, deixa eu perguntar para você mesmo. O outro é mais minimalista. Esse daí, por exemplo, a gente tem uma camisa lá na loja da Meu Exótico, que é a única camisa das espécies, por exemplo, que tem um emojizinho de cima, um especialzinho para os anfíbios. E é esse emoji aí que tá lá, não é? Exatamente. Tem esse aqui também, ó, que é da chuvinha, ó, a arvorezinha, os tapinhos. Esse é bonitinho, esse, hein? Cogumelos. Muito massa. E é o mais coisa. Sem delongas, hoje nós vamos falar de duas espécies aqui que a gente já tem. Então a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente estudou, dos manuais dos criatórios que estão disponibilizando essas espécies, que é o Pac-Man, e mais recentemente, nossos queridinhos Milk Frog, né? Rã leite, não sei como é que a gente falaria isso em português, rã leite. Eu não sei nem se Uma é cara de sapo, Pac-Man perereco, agora. rã. Eu não sei se é sapo, perereco, rã. Sapo, perereca e rã. Tem que cantar aquele funk gostosinho. Então, eu não sei. É perereca. É perereca. Então você tá falando rã leite, então, o animal. É perereca leite. Não sei, eles chamam de rã leite. O negócio da perereca é igual o tigre d'água. Tartaruga da orelha vermelha, é um cágado. Pode ser nome comum, né? Nome comum é aquele permite atrocidades biológicas, né? É porque eu acho que o frog
Ele é para todos, não é? Lá fora, em inglês? Ele não tem Eu essa acho que divisão não, igual no mano. Acho que Brasil? Toad é sapo, Frog é perereca. Tem um bagulho assim. Ah, porque não, eu tô com um dos livros que eu usei para fazer o coisa aqui que é em inglês, eu acho que ele usa frog para tudo. Não tenho certeza. Ó, eu joguei aqui, apareceu. Frog como perereca, Toad como sapo. Toad, é. É. Coça. Mas como estamos no Brasil, nós vamos falar pereré, nós vamos falar randulete, Não, sapo de rando leite é China. paia. Não, rando leite eu me refuso, real. Não, É não é nem paia. randulete, era assim, ran hífen leite, ran leite. Eu prefiro do que Muito rando ruim, né? leite. E por que isso? Porque a gente vai falar mais pra frente, é porque ele tem uma toxina que ele pode soltar como um mecanismo de defesa, né? Que parece um leite. Mas vamos começar então falando das duas espécies um pouquinho. Pode falar primeiro qual que você tá gostando mais. Sei que a gente tá há pouco tempo aí. Você tá o quê? As 2 semanas com o Leapfrog? Tá doido. Acho que Uma uma semana. semana? Tá com. É, eu Não, também. assim, disparadão, assim, tipo. Milk Frog, mano. Nossa, Pac-Man é chato demais, velho. Meu Deus do céu. Mas eu não acho chato, mano. É Primeiro que que o eu queria bicho um vai dar também. verde. Aí a gente pegou albino. Eu já tenho um pouco de. Sabe aquela coisa do pai que teve um filho que não gosta? Assim? Todo mundo tem isso. Não vem com show. Ai, o pai gosta dos dois filhos igual. Mano, Miguel, Miguel. É mentira, tá ligado? Eu tenho plena consciência quem são os favoritos dos meus pais, de cada um. Eu Tá ia tudo falar bem, isso cara. agora. Tá tudo bem. Não vamos ficar de meias palavras daqui. Mas o Pac-Man, mano, é chato. Eu vou ser sincero, é um bichinho assim. Não me pegou. Amo ele como obrigação de amor de qualquer pai, tá ligado? Mas. Eu acho que o que me fez curtir meu Pac-Man é que, tipo, como eu sou muito. Uma coisa de cuidado, manejo ali e tudo mais, né? Fico olhando detalhes nas paradas e tal. Eu tive muito problema com o meu Pac-Man, né? Prolapso, o não comer e tal. E eu acho que de ficar muito observando, ficar testando as coisas com ele, mudando uma coisa ou outra pra ver se melhorava, eu me apeguei, eu gosto dele, assim. Mas é um bicho assim, parado, tipo assim, tipo a serpente. Tá lá parado no chilique, sei lá, o bicho fica Eu acho parado. mais chato. É que Ah, assim, a não, real nem é. se É o que compara. você falou. É o que você falou. É tipo Encarnado, bicho aquela. encarnado. Sabe aquele casal de gente nova? Tipo, começa a namorar com 15 anos. O cara e a mulher são feios. Aí, quando vai crescendo, a mulher fica linda e o cara continua feio. Aí você fala, mano, como é que essa mulher linda pega esse cara feio? Porque ela tem um apego, tá ligado? Tipo, de história e tal. E ela gosta do Eu cara. amo suas analogias. Vai falar que você não conhece algum casal assim. Muita Sempre tem. coisa. Então, assim, acho que com você foi isso. Você criou esse afeto pelas histórias que vocês construíram e tal. Mas, assim, o que rola, cara? Eu vou ser sincero. Hoje ele tá num terrário menor. Um terrário, acho que deve ter 60. Quando ele estava no terrário um pouco maior, eu via ele mudando de lugar no substrato e por aí vai. E talvez nessa época eu estava apreciando um pouco mais. Ele vai voltar para o terrário grande agora, que eu estava só adaptando aqui os terrários. Mas talvez possa ser isso. E assim, eu me aventurei a fazer um terrário mais elaborado para ele, mas não deu certo meu projeto e tal, então acabou que isso me deu uma desanimada. Mas é um bicho que eu vou ser sincero, o que eu mais gosto dele é ele vocalizando à noite. O meu vocaliza muito pouco. Eu também queria muito que ele Mas o vocalizasse. seu não é fêmea? Não, o meu é macho. Ele vocaliza 3 vezes e Ah, para. Ele faz. Tá bom. mas é isso mesmo. Pô, eu queria É. que ele ficasse igual uma rã, sabe? A noite inteira. Não, isso é igual pipoca aritana, filho. Igual o Você vai quê? comendo pipoca aritana, sabe aquela pipoquinha do pacote vermelho? Ah, eu não sabia que era. Lá no Espírito Santo chamava gulosinha. Danado. Não, mas tipo assim, você vai comendo aquela pipoca, mano, você come um pacote inteiro pra encontrar uma crocante, tá ligado? O Milk Frog é assim, é o mês Uma com muito inteiro. Tá, açúcar, né? é o mês inteiro, tá ligado? Pra ele vocalizar 3 vezes. Acho que Cara, o aqui meu em é muito Curitiba o que rola engraçado. mais é porque Nunca- chove sempre- muito, né? Ah, verdade. E aí, quando chove, que ele começa a querer vocalizar, que ele quer amar, né? Eu vejo isso. Quando começa a época de chuva e tal, a umidade acho que sobe muito e tal, aí ele começa a vocalizar. Mas assim, durante a noite, sei lá, ele dá 2, 3 para. Aí no meio da madrugada, mais 2, 3 para. Só que, mano, é tipo o dia inteiro, a noite inteira eu fico esperando. Cara, será que ele vai fazer barulho? Então, eu escuto uma, aí eu saio correndo, né? Pego o celular, falei, caramba, eu Não, preciso gravar. já era. Acabou, esquece. Mas eu vou fazer isso que você falou. Tô montando agora lá junto com o quarto dos lagartos, os anfíbios agora. E aí eu vou botar a chuvinha lá também.
Vamos ver se agora eu vou botar chuvinha pra ele, pra ver então se ele vai vocalizar. Boa. Cara, mas eu curto bastante o Peck também. O meu anda, o meu vai de um lugar pro outro e tal. É legal que ele faz o cocô e sai do buraquinho, né? Vai lá e cata outro buraco. Aí você vai lá, eu tiro o cocô, limpo, preencho o buraquinho lá. Uma coisa que eu percebo que, tipo, se eu deixo bastante úmido, ele não muda, porque ele não vai pra água, por exemplo. Ele não vai atrás da umidade, não entra, não suja a água ali e tal. Mas enfim, tô curtindo pra caramba também. Mas Milk Frog tá me ganhando de uma forma. Tô com pouco tempo, né? Então, assim, é um bichinho bonitinho, um pouco mais interativo, se alimenta com frequência maior. O fato dele alimentar ali fica muito. Ele é muito dinâmico, né? E uma coisa, assim, que me surpreendeu foi a recepção, cara. Porque ele veio bem pequenininho, confesso que eu fiquei até um pouco assustado, assim. Mas ele veio, cara, sem medo. Eu não sei se é uma coisa da espécie ou se é um manejo do pessoal lá do Dracena, Dracaena. Dracina. Tem gente que fala Dracaena e fala Dracina. Diz que o correto é Dracina, né? Dizem, Só que foda-se, mano. Eu chamo de Dracena. Se for falar de Dracena, eu preferiria falar Dracaena, se for pra falar errado. Não, Mas breguíssimo. acho que é Dracena. Eu acho legal. Parece uma coisa meio Macarena. Parece Dracarys, tá ligado? Tipo... Olha aí, maneiro. Não. House of the Dragon. Não. Quem precisa ficar se afirmando por meio de dragões é fraco. Cara, pô, você dá a pinça pro insetinho, mano. Ele vem com a mãozinha, né? Segura na pinça, assim, todo desesperado, pega, Crazy morde. Frog total. Total Crazy Frog, mano. Total. Pra quem é jovem e não lembra, Crazy Frog joga no YouTube. E é uma música que hitou no início da internet. Um dos primeiros virais da Diz história a internet. Tá até olhando o ano aqui, cara. Crazy Frog. Sabe de que país que é? Nem ideia. Suécia. Ah, por causa das raves, né? Foi numa época que eu tava curtindo raves. Os DJs da Suécia são muito bons. Música eletrônica. Official Video. Meu Deus. Quantos anos atrás? Chuta. Cara, vamos lá. Eu tava ali, não sei o que. Acredito que 2000, anos 2000, 2001, por aí. Ó, diz que no Wikipedia fala que o Crazy Frog ele surgiu em 2003. Por exemplo, eu também. Comecei pra rave Só 2002. que no YouTube, o clipe oficial tem 15 anos. Sim, pode ter viral postado no YouTube isso. depois. Viral e depois. Exatamente isso. Foi 2002. 2002 eu comecei pra rave. Sabe como que ele é conhecido lá na Suécia? The Annoying Thing. A coisa irritante. Muito bom. Então, bora lá falar um pouquinho dos Pac-Man. Vamos pegar aqui um pouquinho de roteiro antes de a gente bater mais papo, né? É aí do gênero Ceratrófis, né? Ceratófres. Eu sou péssimo. Eu falo rápido, porque eu nunca consigo falar. Ceratófis. Não, chegaram do Pac-Man, do Milk Frog, me ferrei. Porque é legal porque tem vários tipos, né? Desse gênero. Várias Isso é legal. espécies, na real, né? Várias espécies, exato. E vão vir mais por aí, espero. É muito conhecido aí por conta do nome de sapitanha ou sapo de chifre. Sapo de chifre eu acho que é bem comum, por conta da forma física, né? Ele tem 2 chifrinhos aqui em cima do coisa. É de um bioma bem úmido, é um bicho que gosta de umidade, como todo, acho que como todo anfíbio. Nossa, esses dias, inclusive, mandar um abraço pro Igor Ralos, do projeto Fast Boy na Amazônia. Ele estava em campo. Adoro esse nome, Igor Ralos. Eu também. Levou, né? Cara, ele postou um que eles acharam em campo, André, marrom, mas marrom meio folha. Bonitão. Mano, e com a pele bem com aqueles, eu não sei, não é o chifrinho, né? Ele tem umas bolinhas, né, na pele, assim, o Pac-Man. Cara, eu acho que é um dos Pac-Man mais lindos que eu já vi na vida, cara. É um bicho de predador de emboscada, né? Então, hábito noturno, tá sempre ali com aquela boca daquele tamanho, por isso que chama Pac-Man, né? Por conta do videogame lá. Mostra aí. Na camisa. Aqui, ó. Verdade. Aqui, ó. Eu lutando. Você não jogou videogame, né? Joguei muita coisa. Isso é a parte mais legal do bicho, esse bocão, hein? E é legal que tem um dente inteiro, né? Não é um dente, né, André? Anatomicamente falando. Ó, eu já vou fazer um disclaimer aqui, né? Que no que se tange anfíbios, eu sou um consumidor. Eu não atendo anfíbios, eu não manjo nada de anfíbio. Fora assim,
Não, mas eu não vou atender, não. Não é uma proposta Mas, minha. por Não, favor. não vou não. Não quer dizer que eu não goste, que eu não leia, tipo, os manuais nós estamos fazendo, inclusive o Milk Frog já vai entrar no site, porque não tinha. Inclusive, eu estava dando uma olhada no site da Mesótico, doutor, você sabia que lá, quando eu fiz as fichas originalmente do Pac-Man, foi em 2022, e o texto tá: atualmente não existem criatórios comercializando Pac-Man, está entre parênteses 2022, então já está atualizado, que agora em 2025 nós temos 2 criatórios já fazendo a comercialização legal da espécie. Então, 3 criatórios. 3. 3, Dracena, Extraterrário e Reptiliano. Assim, é que o Extraterrário não entra como criatório, né? Entra como loja, né? Ah, eu nem sei agora se eles estão com criatórios, se eles mudaram. Não. Não, Então, né? assim, faz jus ao nosso título, né? Os anfíbios estão aí. Em 3 anos, cara, o mercado de anfíbio cresceu. Eu não, como veterinário, não pretendo atender, porque é uma medicina completamente à parte. Esses bichos, igual você estava falando, né? Totalmente diferente, até de um réptil. É muito diferente. Muito, Manejo, muito. anatomia, fisiologia, por aí vai. Então, assim, hoje eu não tenho tempo para me dedicar aos estudos e por aí vai da medicina dos animais. Então, você tem uma noção aqui, até quando me encaminhou o Axolote para atendimento, lembrando que o Axolote, no momento, 2025, janeiro, nós não temos legais no Brasil, eu não Ok. aceito atendimento, porque eu não manjo mesmo de atendimento clínico desses bichos, né? Então, eu não tenho a menor ideia para sua pergunta. Se a gente chama de lábio queratinizado, eu acho que não é um lábio. Mas eu posso olhar aqui no Google. Ele é tipo um osso, só para vocês entenderem. Faz Ele vai de sentido. uma ponta a outra. Ele é inteirão, assim, então. E é muito forte, né? Então é um bicho que caça por emboscada. Passou na frente dele, ele pega. Então é muito comum se você botar no YouTube, lá em inglês, tipo, Pac-Man comendo ou se alimentando. É uma coisa que eu acho muito bizarra, sendo muito sincero e horrível. Mas lá fora tem muitos vídeos que eles colocam os Pac-Man para comer qualquer coisa que passa na frente dele. Tem canais no YouTube especializados em relação a isso. Então, eles comem outros Pac-Man, eles comem porquinho da Índia, eles comem ratos grandes, eles comem tudo que passa na frente de um Pac-Man, eles comem, né? Então, ele tem muito... Inclusive, uma das importâncias ambientais aí do Pac-Man é o controle de pragas, sabe? E ele é parte dessa cadeia alimentar. Então, insetos, escorpião, tudo que passa na frente dele ali, eles pegam e comem. Isso é bem interessante. Eu acho que você confundiu a informação, tá? Fala para mim. Se você me permite compartilhar com vocês. Qual informação? Do dente? Do dente. Eu não sei nem se é dente. Então, o que parece? Ó, o que eu entendi aqui pela imagem? Então, aparentemente, eles têm, na verdade... Parece que eles têm uma placa de osso. Isso. E nessa placa de osso, que aí sim são 2 placas, uma de cada lado, emergem os dentes. E são mais de 40 dentes. Então, ele tem essa base, que é uma base longa e... Ele se chama de ridge aqui, né? Seja tipo uma ponte, não sei qual seja a tradução mais adequada. Mas aí eles proliferam esses ossos ali em cima dessa placa. Então, são 2 placas com vários ossos, com vários dentes, aparentemente. Então, Legal. é uma boca bem... Acho que talvez dê a força, né? Muito, Pro bicho, assim. muito Porque forte. uma habilidade considerável, né? É incrível ver eles comigo. Já o Mick Freud é o Trachycephalus resinifictrix. Nossa, esse resinifictrix, meu Deus, é muito difícil de falar. Trachycephalus resinifictrix, né? Eu sempre falo assim, dividido em 2 palavras quando eu não manjo, tá ligado? Resinifictrix. Já é do... E é o legal que ele tem essa cor mais marrom acinzentada, né? Porque a gente chama até de azul. O meu é muito azul, Pra mim é graças azul. a Deus, o meu é muito azul. Mas que aí, muda, o tá? criador falou, você quer muito azul? Eu falei, quero o máximo de azul que for possível. O meu parece que é uma Mesmo que seja mochilinha. menor, eu falei isso. Menor. É verdade, que eu sou inteiro. O meu tem uma lista azul na coisa, assim, bem em cima, por isso que eu escolhi ele. Eu te dei de mochilinha porque você é professor. E o maneiro é os dedos, que são os dedões mesmo de perereca, ali com as ventosas na pontinha. Isso é fantástico. Porque é diferente, sei lá, do... A gente está acostumado, vamos pensar de bichos que tem ventosa nos dedos que a gente tem hoje em casa, né? O Crested Kirk e o Gárgula. Se você está com vidro molhado, você já viu? Eles escorregam.
Sim, no Eles meu não tá na caixa conseguem. aqui, ele escorrega pra caramba. Então, o Milk Frog não. Pode estar molhado o que for, que ele sobe como se não fosse Ah, o meu amanhã. escorrega? O meu Você tá estragado, escorrega? então. Aham. Às vezes ele pula no plástico assim, ó. Aí ele vai descendo. Mano, o meu não. O meu vai no vidro molhadão, Não, todo mas o meu feliz. não tá no vidro, tá no plástico. Pode ser por Ah, o isso. meu também tá no plástico. Ah, talvez Não, meu o meu plástico pode estar mais caracachento, alguma coisa O meu assim. vai escorregando assim, ó, igual criança na grama, tá ligado? Com papelão. Isso eu acho muito legal, cara. E essas mãozinhas, ele comendo, como a gente falou aqui na pista, quando eu ofereci na pista, ele pega a pista como se fosse um garfo, assim, abraça e vai, e morde com o bocão. É incrível, incrível, incrível. Eu tô muito apaixonado. E as mãozinhas? Fazendo assim. Bonitinho pra caramba. É um bichinho das florestas tropicais, né? Mais amazônica ali. É toda muito arborícola, diferente do Pac-Man, que é fossorial, que fica um bicho mais enterrado. Isso Também é me pega, noturno. sabia? Isso aí Por me pega quê? pra caramba. Não Isso é sei. arborícola? É, mas me pega muito, 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 assim, muito, muito. Ah, mas eu acho que você curte, porque você curte muito ambientar a terragem. As terragens são muito bonitas, são É, eu terragens gosto do bicho arborícolas. explorando os estratos. E, tipo assim, ele não fica, apesar de ser arborícola, por exemplo, aqui ele tá direto no chão. Eu Não, botei um fica, fica. tronquinho, ele desce, esconde no tronquinho, sobe, desce. Me pega muito. Eu lembro quando você montou os seus dos geckos arborícolas, porra, você ficava fissurado em ver onde eles É, estavam, então. que estava dentro de não sei o quê, que olha, ele tá ali, o meu agora tá aqui e tal. É muito interessante, né? Bicho arborícola, acho que eles exploram mais, né? Do que os bichos que É, são me parece, terrestres né? ali. Não sei se E, é uma e é um bicho informação meu. de. Sim. Diga, diga. Ah, o nosso compromisso é com quem, André? Com a informação, não com a verdade. Então é isso, dê informação. É uma boa adaptação, acho que ambiente controlado, né? Desde que a gente tem simulação de ambiente natural, é diferente de uma serpente, que aí é o que você falou, né? Acho que uma coisa que eu estou curtindo bastante nos anfíbios é que, tipo, você pegar a serpente, elas têm suas diferenças, mas muitas das espécies, se você dá o mesmo básico para todas elas, elas vão bem, né? Bem, Sim. entre aspas. Já os anfíbios não, cada um é diferente, né? Tô esperando chegar mais dois aí, depois a Meu gente fala Deus do céu. deles, vou esperar chegar aí. Vai Espero que chegar seu os meus psicólogo dois. esteja assistindo. Ah, tá de Podcast. férias, querido. Tá de Então, férias. Quando ele voltar, ele vai saber que tem mais um, dois, quatro bichos novos, assim que ele voltar das férias. e eu tenho uma informação aqui, tá? Porque eu também fiz minha pesquisa e eu não ponho no roteiro para eu parecer inteligente. Então, o Milk Frog, ele é uma das maiores espécies de pererecas criadas como animal de estimação no mundo, tá? Ele vai chegar a 10 centímetros, né? 4 polegadas, mais ou menos. E ele é criado nos Estados Unidos e na Europa há mais de 20 anos como animal de estimação. Então, Isso é apesar que é de ser triste. recente no mercado aqui, é um bicho que lá fora já está há anos sendo criado, o pessoal já tem experiência. E aí, apesar de toda a minha crítica, inclusive tem esse episódio para a gente gravar, né? A essa cultura de coleção na herpetofauna inclui réptil e anfíbio. Eu não curto muito isso, minha coleção eu não gosto muito, não é o estilo que eu, particularmente, gosto de ter os bichos, apesar de eu ter uma quantidade considerável. Mas é o que eu sempre falo para a galera de pets não convencionais. A grande maioria das coisas de manejo, você só aprende tendo. É muito diferente. É aquela velha frase: na teoria, a prática é outra. Não, É muito perfeito. diferente. Mas eu acho que assim, hoje uma coisa que é bem diferente, eu acho que antigamente, é a comunicação. Então a gente tem Sim. pessoas que moram. Um exemplo especificamente do Milk Frog, o Léo, por exemplo, que é do Dracena, ele fez o doutorado dele na Alemanha. E lá ele já fez Milk Frog. Então ele É teve uma mesmo. experiência então ele teve uma criação de alguns bichos, por exemplo, que não tem no Brasil, que estão chegando agora, que ele já criou há muito tempo. Então isso é interessante, que ele traz várias coisas de manejo de ter vivido ali, né? E outra coisa, eu acho, é a gente consumir conteúdo da galera de fora, trocar ideia. Eu lembro que o Sérgio Rangel, ele fala muito tipo da época que ele trabalhava em zoológico e não tinha internet. Eles tinham que ficar mandando Nossa, telegrama para os zoológicos de fora do Brasil. Eles se caraca. comunicavam por telegrama. Ele falou, mas às vezes até vinha a resposta e o bicho tinha morrido. Sim. Já não deu tempo de acertar o manejo. Então a gente tem esse privilégio também aí, eu acho, de trocar. A gente mesmo aqui, né? Até mandar um abraço para a galera aí de Portugal, Espanha e Uruguai, que segue bastante a gente, que pede Manda um muito abraço em conteúdo. espanhol. Olá.
Não só sei falar Rola é outra coisa. Não Um sei, um abracito, abraço em espanhol. um Um abracito. abracito. Que a galera pede muito a gente levar o aplicativo, né? Que a gente não tem nas lojas de aplicativo lá de Em fora. breve, em breve. Vamos abrir uma vaquinha, eles estão conversando lá com as lojas para ver se eles se juntam lá para fazer. Espero que dê certo, né? Mandar um Aí abraço para a galera sim. de lá, exato. Para ver se a gente consegue. Mas eu acho que tem isso, sabe? Mas ainda assim, isso que você falou, eu acho muito importante, assim. E eu costumo falar que, tipo, acho que a melhor escola é o bicho em casa. Não tem Com como. A gente responsabilidade, pode. lógico, né? Não é Pode pegar o bicho e jogar lá. ó, Mas, assim, tem coisa que é só no dia a dia, cara. É só. exato. E até porque é diferente, né, André? De indivíduo para indivíduo. Do tipo, eu tive problemas com o meu Pac-Man que você não teve nem para chegar perto. Nem perto. E Nenhum, vou ser nenhum. sincero, você cuidava melhor do seu do que eu do meu. Se for pegar assim, na De rotina, o meu eu atenção. coloquei, montei o recinto, deixei lá numa boa, nunca deu problema, alimentava e tal. Eu não piro, igual essa galera fica enfiando comida na boca do Pac-Man, eu alimento ali, não comeu, vai para próxima e tal. Então, Perfeito. assim, pode ser, é muito diferente, é muito diferente. Mas enfim, né? Exato. E aí vamos começar então a falar propriamente de manejo, recintos, né? Então, a Eu vi gente que você pegou botou o ali. roteiro aqui. Você não quer falar Pac-Man, depois Milk? Ao invés de substrato do Pac-Man e substrato do Milk. Olha, passa tudo de Pode Pac-Man, ser? depois a gente vem tudo com Vamos, Milk? vamos. Partiu! Eu E aí, acho só que para. para o Vamos ouvinte, para os dar. colegas, organizar fica Boa. melhor. Melhor, até porque a gente pode ir mais pra frente começar a fazer aquele rolê do menu do YouTube, né? Você quer saber sobre isso? Você clica ali, você vai Ah, é direto para aquela verdade. Eu já parte. tentei fazer, mas não consegui. Isso é legal, depois a gente tenta. Vou até ver se dá para fazer os de trás. E aí vamos dar os créditos aqui. Queria dar os créditos de onde a gente tirou a maioria dessas informações, né? A gente estava até discutindo se a gente tinha capacidade de gravar esse podcast sobre anfíbio, já que é tão novo e tão recente. Então eu queria agradecer primeiro ao Marcelo, ali, biólogo que já gravou com a gente aqui do Butantan, que me mandou um livro muito legal chamado Horned Frogs. E a gente utilizou também 2 manuais de criação, um do Extraterrário sobre Pac-Mans, e a gente usou os 2 manuais de criação também do Dracena sobre Milk Frog e sobre Pac-Man. Né? Então, essas informações são baseadas em algumas. E o André, obviamente, sempre faz umas pesquisas extras aí na Eu peguei gringa para ver o que, que traz. todos os carry sheets que estavam disponíveis na internet ali, da gringa, eu peguei tudo, assim. Eu dei uma compiladona. Boa. Então, falando de Pac-Man, tamanho adequado ali para terrário, né? Juvenil ali de 2 a 3 litros, de adulto 30 litros. Até botei ali, tipo, acho que um terráriozinho de 40 de altura por 50 de largura e 40 de profundidade. O bicho vai bem em qualquer fase da vida, porque ele chega muito pequenininho, né, Pac-Man? Eu vou ser Aqui, sincero, eu acho para esse quem não está tamanho vendo, pequeno para um para um adulto. adulto, Eu principalmente se for acho. uma fêmea, né? As fêmeas ficam Mas até para o macho, gigantescas, gente. cara. É o que Você eu acha? falei, o meu ali, que estava num terrário grande, estava num terrário de 90 por 50 por 50. Eu achei que ele estava legal. No que ele está hoje, que deve dar ali 50 por 30, eu achei pequeno. Então, assim, ele vive numa boa, tá ali numa boa, mas, assim, o comportamento dele, na minha visão, mudou muito. O bicho Poderia ser explorava melhor, né? mais. No terrário maior ele explorava mais, ele rodava. Eu conseguia colocar um pote de água maior, eu conseguia fornecer para ele ambientes diferentes, ele tem terrário debaixo da planta. Então, assim, e esses tamanhos aí, eu acho que é literalmente o mínimo. Então, a gente sabe que o mínimo está bem distante do ideal. Então, Perfeito, para perfeito. mínimo, eu acho ok, mas eu vou ser sincero, eu investiria no maior. Quanto que você colocaria? Cara, eu acho que assim, aqui em casa ele vai ficar em um de 90 por 50 por 40. 90 de largura, correto? Aí 50 de Profundidade. profundidade e 40 de altura. Perfeito. Já ajustei aqui para depois a gente fazer um post pro Ah, blog. não, mas é minha opinião também. E lembrando, eu não estou falando Mas aqui ela como veterinário. importa. Ah, obrigado, me senti especial. Cara, eu acho que tudo que a gente pode ver, se a gente já teve algum tipo de experiência, mesmo que ela seja individual, que gerou uma expressão do bicho melhor, um comportamento melhor do bicho, por que não adotar? É. Não vejo problema, é o que você falou, mínimo é isso daqui.
Acho que talvez quando ele chega, dependendo se chegou, gente, sendo muito sincero, chega do tamanho, alguns eu já vi criatório entregando do tipo, do tamanho da tampinha de garrafa. Eu ia falar tampinha de garrafa, eu juro, velho. Eu falei assim, se ele vai falar alguma coisa, eu vou falar que é tampinha de garrafa. Eu juro, tá na minha cabeça. Não é? É desse tamanhozinho mesmo. Uma Então, moeda de R$1, assim. Perfeito, perfeito. Então, eu manteria numa caixa Sanremo aí. Sanremo patrocina nós. Por um bom tempo, até o bicho crescer. O meu tá até hoje numa Sanremo. Bem grandinha, mas continua numa Sanremo. Agora que ele vai para um terrário, que eu tô montando o quarto dos anfíbios. E lembrando, não é porque é uma caixa que é mal equipada. E aí eu acho que um ponto importante, que eu achei que ia ter problema aqui, mas eu não tive, é que a caixa plástica bem ventilada, né? Então, retém muita umidade. Então, assim, é furar pra caramba mesmo. Se você quiser, às vezes, até cortar a tampa e colocar tela, então boa. Funciona. Você pode tanto cortar com ferro de solda mesmo, ou então um quadrêmio e cortar, ou se você for mais ousado, uma lâmina de bisturi com cuidado, fazer ali o corte também, é que às vezes quebra. Mas também dá para fazer. Cirurgião. Papai. Uma coisa que eu acho que é importante você ter falado disso, vai botar a tela e tudo mais, gente, o Pac-Man, por mais que ele seja posterior, ele pula, como todo sapo, e ele escala. Então, tem um amigo, não vou entregar ele não, veterinário, o dele simplesmente pulou, ele achou que não precisava, botou num aquário, num terrário, uma caixa mais ou menos, não sei o que, e deixou sem tampa, ou deixou a tampa meio que aberta lá. O bicho fugiu. Então, vamos tomar cuidado com isso daí. Beleza? Ainda bem que é nativo, né? Exatamente. E aí uma coisa, assim, quando a gente está falando de recinto, o mais importante é ele ser mais largo, como o André falou ali, do coisa, do que alto. Então não se preocupar tanto com o Pac-Man no terrário alto, mas ele tem que ser, no mínimo, largo ali, né? E aí ter essa questão aí da ventilação para ele não fungar, né? Então, se conseguir fazer um bioativo, aí é perfeição. Correto? Eu queria fazer um bioativo aqui, comprei os bichinhos, estava criando, isópodes, os colêmbulos, aí fiquei uma semana sem alimentar, morreu tudo. Caramba, os isópodes? Vou te ensinar, Deus. Vou montar para você quando for aí o recinto dos seus isópodes, cara. Eu duvido que você monta e grava. Eu duvido. Eu já gravei, só não editei. Tá aqui já, o meu eu gravei. Eu vou editar. O meu eu fiz, sabe por quê? Se você dá um pouco de matéria orgânica para ele natural, do tipo, pega folha, o que eu faço aqui em casa? Folha de qualquer planta. Meu filho, mas eu tô em Curitiba, essa porra morta. Calma, meu shopping. Vai secar. Você vai pegar as folhas de goiabeira, por exemplo. Pega um monte de galho de goiabeira, bota num saco plástico, amarra e joga em algum lugar e deixa aquilo ali. Esquece aquilo ali, elas vão secar muito. Aí você pega elas, depois que tá seca, ela vai ficar crocante, igual uma batata Ruffles. Tritura isso, faz assim com a mão, tritura tudo e mistura na terra. Então eles comem isso também, eles conseguem alimentar disso. Então, às vezes, você deixou de comer. Vamos gravar um episódio disso aí? Eu quero. Vamos convidar um pessoal muito legal. Chama Max. Eu gosto muito do trabalho deles, inclusive. Max. Demorou? Eu acho que é isso, não tem segredo. De recinto, não é segredo, já diria os carioca, não é segredo. E aí o ponto que mais polêmico do rolê, que é substrato, né? Por que você cismou de gravar os 2 anfíbios hoje? Quer parar de falar de Milkfrog? A gente falou só de Pack, porque a gente já está em 33 minutos, a gente gravou. Então, isso que eu tô pensando. E a gente gasta mais o Léo. Ou a gente chama o Léo para participar do Milkfrog, já que tem. Eu duvido que você faz isso. Então vamos ver, então. Vamos, Milkfrog, dá uma segurada aí, hein? Vamos falar de Pac-Man, então. Cara, o que eu acho da questão do substrato, da polêmica lá do vídeo? Inclusive, quem não assistiu o vídeo está lá no feed do Instagram do Meu Exótico, que é você que gosta de artigo científico, né? De estar publicado. Inclusive, vamos dar esse spoiler? Não, né? Tá publicado. Você tá sentindo vontade de dar? Você fez essa pergunta, Zé? Eu vou responder. Sim, faz o seu coração mandar. O que seu coração tá mandando? Tá publicado, tá voltando, galera, no formato novo e muito Tá publicado legal. Ou tá voltando? Tá publicado, está voltando. E aí já vou avisar pro Diego lá do Papo Animal, que cobrou, que era fã do Tá Publicado, cobrou lá no final do ano a volta. Tá voltando, Diegão, pra você essa, hein?
A questão do pó de coco, muita gente usa pó de coco, né? Então, quando eu soltei o vídeo falando para não usar pó de coco, meu bicho tinha mudado muito quando a gente usou turfa com pH, turfa de espagno com pH corrigido e ali uma média de 6,0, um pouquinho mais, um pouco menos, não faz muita diferença, com a vermiculita. Aí a galera, polêmica nos comentários, quebra-pau. Só que você tem hoje artigos científicos publicados que falam do problema de usar o pó de coco. Ah, mas lá fora todo mundo usa. Lá fora é outra plantação, outra madeira, outra produção, é outro rolê. Né? Então a gente tem muito problema com tanino aqui do pó de coco, principalmente por ficar num ambiente muito úmido. Se fosse pó de coco seco para algum outro bicho, não tem problema. Eu uso pó de coco para vários bichos em casa. Mas o problema é no ambiente úmido do anfíbio, o pó de coco. Então a gente tem que só tomar esse cuidado, né? Outra coisa que a gente pode fazer para enriquecer aí o substrato, além da turfa de espagno com a vermiculita, e aí a gente usa sempre uma proporção de 70-30. 70% do seu recinto de turfa e 30% de vermiculita. Cara, mais uma vez, folha de goiabeira, de árvores frutíferas, de manga, qualquer folha de árvore frutífera seca ali, seca no sol, geralmente quando ela está mais seca, pode triturar e misturar nesse substrato. Folha de amendoeira para anfíbio é, o ouro. Use e abuse de folha de amendoeira. Eu tenho aqui no meu Google Maps, na minha vizinhança, eu vou marcando com pino onde que tem pé de goiaba para me catar galho. Agora eu já estou mapeando os de amendoeira, né? As folhas de castanheira também. Lá, quem mora em praia geralmente chama de castanheira em vez de amendoeira. A amendoeira, inclusive, para você deixar dentro da água, é muito boa. Então, ela ajuda em diversas situações ali, ajuda a controlar o pH da água. Então, mas isso a gente joga para outros anfíbios, quando a gente for falar dela. E os bichos gostam de ficar embaixo, às vezes, usam também para se esconder. Então, fica, Eu já isso aí. tive uma experiência diferente, né? Eu não tive problema nenhum com o pó de coco aqui, o meu bicho se adaptou super bem. Esse artigo que você falou, eu sei que tem um que fala do pH, mas eu nunca vi esse do pó de coco. Tem um específico de pó de coco? Posso te mandar, tem alguns. Na discussão que deu lá, tem até o Léo, que é o pesquisador disso, ele deixou várias referências lá. Deixou Então, eu vi aqueles que ele mandou, mas aí eu acho que é importante a gente deixar claro, eu aqui como defensor da comunicação científica clara, é que aqueles que ele mandou falavam de várias coisas, nenhum era especificamente do pó de coco, era sobre o pH, era sobre um monte de outras coisas. E aí se concluiu, por extrapolação, de que para o bicho não seria bom. E lembrando, desses artigos, nenhum é com Pac-Man. São artigos com anfíbios, com grupo, com várias espécies. Exatamente, mas não com o Pac-Man. Então, assim, só reforçando, não estou defendendo ou atacando nenhum deles, só estou dizendo que a minha experiência aqui com pó de coco foi tranquila, meu bicho não ficou sem comer, nem nada, numa boa. E eu sou bem cético com essa questão do pH, cara, porque o pH, beleza, a turfa tem o pH corrigido. Só para quem não sabe, a turfa, ela é o esfagno moído. Turfa é o bagulho moído. Não só moído, né, mas incinerado também. Ah, boa, eu não sabia essa parte. Então, é bagulho moído, incinerado lá, e ter o pH corrigido. Só que quando você coloca água, você coloca outras substâncias, o bicho caga, o bicho faz xixi, isso muda o pH também. O pH não fica constante. E isso eu comprovei até com o medidor de pH que eu comprei aqui. Então, isso vai mudando, o pH vai mudando e tal. Então, o pH 5,5, o cara deixar o bagulho 1 ano. O bagulho não vai ficar com pH 5,5 ano. Por isso que se recomenda trocar de 3 em 3 meses, inclusive. Exato. Então, assim, isso vai mudar muito com relação à quantidade de alimento que você coloca, quantidade de cocô que o bicho faz, a água que você usa, o pH da água, quando mexer ali, vai mudar o pH do bagulho todo. Então, assim, não é só porque você está usando esse substrato com pH corrigido que a qualidade do ambiente ali tá legal. Não, só que é uma coisa que eu acho que vai vir muito ainda no conhecimento aí, né? Porque o anfíbio, igual você falou, que outros animais vão super bem com pó de coco, mas o anfíbio tem a característica específica da permeabilidade da pele, né? Então, a pele dele tem essa comunicação quase direta com o meio externo. Ele respira pela pele. A cobra ali, cara, passou no pó de coco, é físico, simplesmente físico. O anfíbio tem uma questão até química ali, com relação a substâncias, a pH, tudo isso, né? E aí que tem um ponto que também que me leva muito, foi muito bom você ter falado isso da pele, é que o pó de coco,
ele às vezes tem uns fiapos. Imagina para essa pele mais sensível do bicho, diferente da turfa, que não tem isso, né? Da vermiculita, né? Ela é um pozinho. E aí a gente tem que lembrar também que o Pac-Man, ele come a pele. Quando ele ingere essa pele, e aí já tem casos de veterinário, por exemplo, de pegar o bicho por impactação por conta disso, porque ele não digere bem o pó de coco. Porque quando E ele a vai comer turfa a digere pele, melhor. muito melhor. Vou dar um exemplo hoje, estava alimentando meu teiu, eu estou usando o mesmo substrato que o teiu, porque teiu também tem isso às vezes. Você cria ele no pó de coco ou dos tipos de coco, dependendo do que ele vai comer, ou como ele vai comer, se cai em pano, não sei o quê, gera uma impactação também no teiu. E aí hoje eu estava dando... Ai, meu Deus, aquele sobrecure do sambiqueira. Dando sambiqueira pro meu TU, e aí uma caiu. Eu chamo de sambiquira. Sambiquira? É o que Não eu sei, chamo? Não é sei o cu de se... frango. O cu de frango Não é é nem mais o cu, forte. né? É o O sobrecu. sobrecu. O É o sobrecu bigóstilo. Nossa, fiz hoje na fry com masala garam, assim, tempero indiano. Nossa, um negocinho bom demais, tá maluco. Eu gosto Aí, também. salivei. E aí, cara, cai ali, você vê que o bicho come, mano, faz diferença alguma aquele substrato Imagina, o esfagno já é bem molinho e tudo mais. Agora, você coloca o negócio. Desculpa, gente. O André mandou um chat aqui, você vai acabar. Muita coisa. Enfim. E não vai ter problema de impactação se o cara se comer um empanadinho ali de turfa com vermiculita. Então, assim, por mais, eu até quis perguntar, porque acho que você mudou o seu, né? Ou não, o seu continua no pó de coco. Você mudou depois? Eu te mandei Não, o... eu coloquei, mas eu não tô com turfa. Eu tô com esfagno mesmo. Eu coloquei a fibra do esfagno mesmo, não a turfa. E aí, eu tô para trocar de novo, mas eu tenho um terrário aqui que tem 2 ambientes. E eu vou colocar pó de coco de um lado e a turfa do outro. Boa, boa. Porque ele tá dividido no meio, sabe? O Puff, ele tá fazendo vários, assim, né? Doente também. Pegou um monte de Pac-Man. Acho que ele tá botando um em cada substrato também para ver isso. Não sei se ele já teve resultado, assim. Mas são coisas pra gente ir aprendendo, né? Eu acho que o mais importante disso tudo, eu acho que toda discussão, tudo, é sempre pensando no melhor pro bicho. Não é que, eu tô mais certo que você, eu sei mais que você. Exato. Mas é o que vai dar o melhor pro meu bicho hoje. Hoje, E eu, lembrando, gente, que particularmente, acredito que seja... o melhor não é o bicho comendo, fazendo cocô e vivo. Isso é sobreviver. Então, assim, eu acho que é muito além disso. E o que eu sempre pergunto é, mas o André disse que ele não teve problema com pó de coco. Tá, mas se o pessoal tem recomendado a turfa, tem trabalhos com outros anfíbios que sejam, dizendo que a turfa é melhor, qual que é a diferença de você usar o pó de coco ou a turfa? Qual orgulho, o que vai mudar? O que vai mudar na sua vida? Não vai mudar nada. Então, assim, é meio que aquela história de Deus. Você conhece a história de Deus? O que é melhor? Depende acreditar Deus, em Deus ou não acreditar em Deus? Sempre Se você acreditar em Deus e ele existir, ótimo. Se ele não existir, não muda nada. Agora, se você não acredita e ele existe, você se fudeu. Ou seja, estatisticamente, vale mais a pena você acreditar em Deus do que você não acreditar. Isso é ciência. Ciência é você tomar a melhor decisão com base nas informações que existem. Então, assim, diante das informações que existem, usar o pó de coco pode ser igual ou pior do que a turfa. Mas em nenhum cenário o pó de coco parece ser melhor do que a turfa. Ou seja, por que eu vou usar o pó de coco? Não faz maravilhoso, sentido. Maravilhoso, tá vendo? Você é especial, André, acredite. Às vezes eu acho que eu sou até demais. E aí, não quero usar nenhum nem outro, foda-se. Tá bom, temos uma outra opção também. Você pode usar, por exemplo, terra vegetal esterilizada. Você leva ali por 90 minutos a 180 graus, por aí no forno, uma terra vegetal para esterilizar ela. E você também pode usar isso. Nesses casos, só deixaria uma dica para usar aquela argila expandida embaixo para drenar, quando você for para não virar uma lama e tudo mais, né? A gente não é um bicho que vive na lama, ele vive... Tem um outro depois, você fala, outro anfíbio que vai chegar. Mas ele não curte essa lama. Então você pode usar terra vegetal também com relação ali, desde que ela esteja esterilizada. Quando eu falei terra vegetal, eu vi que você fez isso na sua cabeça. Algo contra? Não, é uma burrice minha mesmo. Que eu fiz isso da terra vegetal ontem, no terrário dos gecko aqui, ó, do Crescent e do Gárgula.
que eu fiz? Exatamente isso. Coloquei a argila expandida, a manta BD, né, que é aquela manta de drenagem, e eu meti terra, que eu quero botar planta no chão mesmo, ao invés de botar vaso e tal. E aí eu coloquei uma camada em cima de substrato de esfagno com pó de coco e tal. Lembrando, gente, pro Crested e pro Gargoyle, não pros bichos. E eu esqueci de pôr no forno, acabei de lembrar. Cara, mas assim, para esses bichos que não não tem é. pele... O meu tá. Não, e também não é o boa. fim do mundo, mas é o que eu falei. Entre botar no forno e não botar, não fazia mal nenhum botar no forno. E eu acabei de lembrar. Mas agora, com todo respeito, eu não vou tirar do terrário agora, montei ontem, e botar no forno. Não vou. Cabe ou não cabe, gente? Então, mas eu gosto muito, viu, dessa ideia da lama. Eu ainda tenho que me adaptar a usar mais. Não, mas é sem lama. Não, da terra. Terra é lama molhada. Eu gosto também. Eu acho que ele traz mais uma naturalidade. Então. Qual a questão que eu acho que talvez, não sei se ficaria tão bom ou coisa do tipo, na parte da manutenção mesmo, da limpeza da terra. Mas talvez seja até mais tranquilo ou mais fácil. O que eu gosto mesmo da vermiculita com a turfa é a umidade. A vermiculita ajuda muito a manter a umidade. Então, assim, eu borrifo bem menos hoje do que eu borrifava, por exemplo, quando eu usava o pó de coco, sabe? E de outros packs que estavam tendo os mesmos problemas que eu quando tinha com pó de coco, mudou. Então eu gosto mais ainda com relação à turfa, porque não foi uma experiência só minha. Eu recebi bastante feedback do tipo, poxa, meu bicho começou a comer. Pô, meu bicho agora tá comendo também. Então, assim, o meu ganhou peso, começou a comer outras coisas, então isso eu curti pra caramba mesmo. O que eu faço aqui, o meu tá com a chuvinha direto, né? Então ele ficava sempre irrigando, eu tinha um padrão de irrigação automatizada. Mas agora que você falou, você que eu acho que eu vou fazer no outro terrário? Ao invés de colocar pó de coco e turfa, eu acho que vou colocar um pote grande, colocar, por exemplo, um cano de PVC grande, encher de esfagno com vermiculita e ao redor que vai ficar, né? Colocar terra. Porque eu lembro que o meu tinha vários vasos com plantinha. E ele adorava se enterrar dentro do vaso, velho. Então, por exemplo, tinha um vaso com um coqueirinho, esqueci o nome da plantinha, que é tipo um coqueirinho assim. E ele entrava dentro. Não, mas tem o nome da planta lá. Ele entrava no vaso da planta e enterrava debaixo da raiz do coqueirinho, velho. E ficava ali. Aí, a primeira vez que rolou isso, mano, eu fiquei desesperado. Como é que esse bicho sumiu? Terrário fechado, tudo bonitinho. Eu falei, mano, o bicho sumiu. Na hora que enfiava assim, um scoop, né, que a gente fala assim, tipo, por baixo assim, ele tava debaixo da raiz do coqueirinho, dentro do vaso, velho. E enfiava lá na terra. E aí é uma coisa que eu acho que é importante também, tá? Pra gente finalizar a substrato, que eu já vi que você tá ansioso. A altura. O meu aqui estava com 12 centímetros de substrato. Ele adora. Cara, gente. Se enterrava para baixo, em vários níveis, não ia sempre para o fundo. Às vezes ficava mais alto, às vezes ficava mais baixo. Ele subia, descia. Cara, eu achei muito diferente a experiência de ter um substrato pequeno, baixo, e um substrato alto. E assim, eu gostei demais. Cara, perfeito. Um ponto que não estava no roteiro, vou até acrescentando aqui, precisa ter um substrato que ele consiga se enterrar. O Pac-Man é fossorial. E aí é legal que até a anatomia dele mesmo já contribui para isso. Ele é um sapo de chifre porque ele se enterra todo, assim como a Sandy boa, e fica com os olhinhos para fora ali. Porque ele é o que a gente já falou, é um bicho que atua na emboscada, né, ali na hora de comer. Então ele fica ali, o bichinho não tá vendo ele, passou, ele sai e pega. Então isso é muito, muito, muito legal mesmo. Eu recomendaria 10 a 15 centímetros de substrato. Até mais do que ele se enterrar. Para ele poder, tipo, meio que regular, assim, sabe? E aí isso é uma coisa que eu vi aqui. Quando você faz com terra vegetal, que você põe a manta com a coisa embaixo, ele mexe na manta, assim. Ele chega lá embaixo. Bom você ter falado disso. Tomar muito cuidado em como instala a manta. Já recebi caso de seguidor que ele entrou debaixo da manta, tá? Para lá na argila expandida. Tanto ele, tanto o Crested. O meu, Crested, igual você falou da coisa, eu tenho uma manta, tem a argila, tem a manta, tem a terra, e eu ainda coloquei... É uma manta, você compra aqueles musgo vivo, sabe? É tipo um jardim, ele tem. Mano, ele não foi debaixo da manta do jardim? Entre a terra e a manta do jardim, na raiz do jardim, o Crested, ele ficou ali, adora se enterrar. Mas bora falar de temperatura, então? Sim. Cara,
Bicho noturno, temperatura diurna aí de entre 25 e 29, né? E aí aceita até uns 15 graus à noite. Mas evitar muito passar de 30, de 31 ali, já tem que tomar cuidado, senão você cozinha o bicho. Lembrando que é um ambiente úmido, né? Vira uma sauna, esquenta, a gente vai cozinhar o bicho, né? E aí, mais uma coisa que eu gosto do terrário grande. Você consegue fazer um gradiente com muito mais opção do que um terráriozinho muito pequeno. Eu não tenho esse problema aqui em Curitiba. Para mim, o manejo de temperatura é placa. Placa de aquecimento, aquece um lado, o outro lado fica tranquilo. Basicamente é o que eu... E eu vejo ele usando, tá? O gradiente de temperatura. Usa muito. Vai para um lado, vai para o outro. Cara, é que eu não tenho aqui agora, não tá perto, podia ter trago. Eu uso uma plaquinha para os anfíbios aqui, era desse tamanho aqui, ó. É 14 watts. Tem 7. Ela é 7 watts. 7 Boa. watts é pequenininha, Isso, 14 mesmo. watts é a maior, 28 watts é a retangular. Essa é de 7 watts. Cara, acho que super atende, eu deixo mais ou menos na metade da caixa, então se ele quer ficar muito quente, ele quer mais calor, ele fica em cima da plaquinha, mas eu vejo que ele busca sempre as extremidades da plaquinha. Não fica... até o Milk Frog, que a gente está falando dele, eu estou percebendo a mesma coisa. Ele não fica em cima do aquecimento, ele pega um gradientezinho ali meio de ladinho, de bandinha, para ficar no aquecimento. Então, o aquecimento, gente, externo, né? Use os tapetes aquecidos, o placa aquecida, como você preferir falar. E aí, lembrando que eles não precisam, né, de UV. Não necessitam, são animais noturnos. Então, Mas sabia que tem um material na internet de alguns bichos? Eu encontrei no Milk Frog bem incerto, sabia? Então, eu acho que... Eu não sei se já tem artigo. Eu estava conversando mais uma vez com o Marcelo. A gente troca muita ideia. Marcelo lá do Butantan, que gravou com a gente. Mas já tem alguns relatos da filomedusa, né, que é aquela perereca verde. E ele mostrou até foto, muito legal. Elas ficam às vezes no tronco da árvore assim. Aí, de acordo com o sol vai andando, ela vai andando para o lado. Ela vai acompanhando o sol para pegar a radiação. Então fica aí, né, os nossos testes para o Max Lab testar, talvez. na Assim como verdade, a gente já está com testa um o UVB. projeto para fazer no Butantan, né? Exatamente um projeto de pesquisa para avaliar as mudanças comportamentais dos anfíbios na presença do UV. Então, assim, não precisa, mas vou ser sincero, eu pretendo oferecer no terrário definitivo aqui UV baixo, uma 2.0, um nível de UV bem baixinho, para ajudar no fotoperíodo e comportamento desses bichos. Lembrando, gente, a UV ela tem capacidade de dano na pele, de penetração na pele. Então, o excesso ali ele pode ser extremamente prejudicial. Se você não está disposto a acompanhar, controlar, fazer bem feito, não use. Se você está disposto a ir a um nível ali um pouco mais alto, dedicar um pouco mais de tempo ali, dá para usar níveis bem baixinhos, mas não é necessário para a saúde plena dos bichos, tá? Perfeito. Como 2.0, né? Tem que aqui no roteiro também isso. E umidade, galera, aí use e abuse. Manter a umidade de 60% a 85%, né? Um bicho bem tropical, bem amazônico ali. Use de borrifador ou aspersor automático para gerar chuva. Lembrando que se você usa uma chuvinha artificial ali, um aspersor automático, igual o André usa lá, talvez você vai ter a possibilidade dele vocalizar mais, caso ele seja macho. Então fica aí a dica com relação a isso. E lembrando que não é lama, então evite gerar lama no substrato. Perfeito. E aqui você não colocou na umidade, mas eu deixo um pote de água para ele poder entrar e tal, né? Eu guardei ele. Mas eu uso um pote de planta, um prato de planta. Pratinho também. Só que é um que não é um prato normal. Ele é um que ele tem a bordinha redonda, assim, eu acho mais bonitinho. Não fica aquela coisa meio gambiarra, sabe? Então, principalmente quando o substrato está escuro, ele preto, ele some. Fica super legal. Eu vou ser sincero, eu parei de dar banho nos meus. Nos meus, é ótimo, no meu. Porque ele começou a usar totalmente o pote de água, mantendo a água fresca, limpa ali, certinha. E aí você tem duas opções para a água ficar legal. Uma é deixar descansar essa água para evaporar o cloro e tal. E a outra é usar alguma coisa. O Prime. Ou algum produto, né, para tirar esse cloro. Eu deixo aqui descansando. Então, o que eu faço? O reservatório da chuva, ele é grandinho, então tem uns 5 litros, eu acho. Ele fica grandinho ali, eu deixo ali. Ele vai descansando, vai evaporando, ele usa para chuva.
E aí eu uso essa água para pôr no pote dele. Então ela já está ali descansando há bastante tempo. Tá fresca ainda, mas está descansando. Se eu não me engano, Inclusive, são 2 dias que você pode deixar a água de torneira, por exemplo, descansando, que é suficiente para o cloro evaporar. é bem tranquilo. Depende da superfície ali, né? Do tamanho da Lembrando, boca. galera, vamos tampar isso para não dar dengue, hein? Pelo amor de Deus. E nem deixar 1 milhão de anos, né? Uma vez me perguntaram, Fernando, no Insta, até é importante às vezes colocar isso, que um seguidor ele viu na gringa falando que essas chuvas automáticas eram ruins, que a água ia ficar ruim, não sei o quê, e eu não entendi muito bem. Aí eu fiquei conversando com ele e eu entendi. Na gringa, tem gente que pega, faz uma camada de drenagem e usa o sistema de chuva puxando a água da camada de drenagem. Então, o que rola? Retroalimenta? Fica assim? Exatamente. A água chove, cai, passa no cocô, passa no substrato, drena. E ele usa a mesma chuva, a mesma água para chuva. Não é o que eu faço aqui. O que eu faço aqui é um galão externo com água limpa e a chuva é sempre com água limpa. Então, eu na hora não tinha entendido, depois a gente ficou conversando, aí que eu fui entender. Então, só para deixar claro para a galera aí também. Perfeito, cara. Acho que eu também não dou banho no meu, sendo muito sincero, não dou banho, mantenho ele bem a umidade boa e ofereço a água. E eu vejo ele usando também a água, então acho que não vejo necessidade disso, de fazer, se tá lá, o bicho sabe, né? Porque às vezes a gente cuida como se fosse um paciente de UTI, gente. E o bicho sabe onde tem as coisas, o bicho se locomove no terrário, ele tá na necessidade de se hidratar, ele vai para a água sozinho e tudo mais. Então, acho que não veio. E aí, até o próximo tópico aqui, que é a alimentação, por exemplo. Tem muita gente que coloca na água para alimentar. Eu, como todos os meus bichos, eu prefiro alimentar dentro do terrário. Um Pac-Man não é diferente. Mas o que eu faço? Eu não pego o bicho lá enterrado e vou lá oferecer, senão ele vai acabar ingerindo muito substrato junto. Então, eu tenho uma pazinha dessas de jardinagem, sabe? De casa, de apartamento. Pazinha pequenininha ali de jardinagem. O que eu faço eu vou ali, pegar, vou até usar aqui, ó, o exemplo na minha camisa aqui, ó. Vamos ver como é que pega aqui, ó. Eu vou... difícil fazer assim, né? Vou aqui por baixo da boca dele aqui, ó, com a pazinha e faço só assim, ó. Tiro. Eu vou cavando. Então, eu abro um vão, uma clareira na frente da boca dele, porque quando ele dá o bote, ele não vai pegar substrato junto. Obrigado, tá me incomodando já o título. E aí, já que a gente mudou no meio do roteiro. E aí, você vai e coloca. E aí, cara, eu só alimento lá dentro. Outra coisa que eu mudei também, tá? De alimentação, já que a gente vai falar aqui, né? Ele tem uma dieta Pac-Man muito variada. Desde rato, a neonato, os ímagos ali de rantúrio, o grub da Komodo, eu ofereço hoje, ele pega super bem, que é basicamente inseto e também já é enriquecido com vitamina. Minhoca, peixe inteiro. Eu parei de dar manjubim, que é um peixe de água salgada. Esses bichos na natureza não vai comer peixe de água salgada, né? E o filé de tilápia, porque eu acho ele meio pobre, porque é só o filé. Não tem ali tudo que o bicho tem ali. Hoje, basicamente, eu estou alimentando somente com inseto, principalmente barata. Estou dando muito barata, grilo. Grilo, ele amassa, gosta muito de grilo. E aí, uma vez no mês, por aí, eu dou um ratinho ali com pelo, sabe? Um pipoquinho, que a gente chama, né? Um neonato que tá deixando a vida... Tá na puberdade, um ratinho na puberdade, ali, que os pelinhos estão nascendo. Então, é o tipo de alimentação que eu tenho dado ali. O que você tem dado do seu aí? Cara, então, o meu, assim, ele começou só com tilápia, né? Naquela época que estava começando também ali o rolê, né? Bem no início que a gente pegou. Ele ficou bastante tempo sem comer, e aí eu não pirava muito. Isso é uma coisa que eu queria trazer na parte da dieta. Tem muito bicho que começa a recusar a alimentação uma atrás da outra. Eu nunca forcei meu bicho. O que eu fazia? Acompanhava peso. Então, ele nunca perdeu mais do que 10% do peso dele. Sempre estava 100 e poucos gramas, 130, por aí. Ele nunca perdeu mais do que 10%. Eu coloquei na minha cabeça uma regra de 10% se eu me preocupava ou não. Ele nunca perdeu mais do que isso. E assim, o que eu faço? Eu vejo a galera dos répteis fazendo muito, pirando, tipo, alimentei e não comeu. Aí semana que vem tenta de novo, na outra semana tenta de novo, na outra semana tenta de novo. Não, eu não comeu, eu pulo a alimentação. Então, o meu pack, eu tô alimentando a cada 21. Então, se ele não comeu hoje, eu não vou oferecer semana que vem. Eu vou pular essa e vou oferecer daqui a 21. Mas ele vai ficar 42 dias sem comer. Ele come daqui a 21.
Ou se você faz a cada 15, ofereceu hoje, não comeu, espera mais 15 para alimentar. Então eu estava só na tilápia, ele estava pegando bem, aí eu peguei a 100 de boa. E a 100 de boa hoje está comendo rato de 10, 12 gramas. Só que ela direto recusa alimentação. O que eu comecei a Cara, fazer? tá geral, tá? Parece aí, geral tá parando De de 100, comer. né? Aí Acho o que que é eu época. fiz? Eu comecei a não oferecer para ele no dia de todo mundo. Eu ofereço para a Sandy. Se ela não come ali nas primeiras horas ali, porque quando ela dá o bote, ela dá o bote. A minha nunca pegou à Exato. noite. Então eu ofereci, ela não deu bote. Espera ali umas 2 horinhas no máximo para ver se ela pega do potinho. Não pegou, Pac-Man. E ele come os ratão, 10, 12 gramas. Tá, Tipo, come, mano, come. numa boa. E Pô, o meu lembrando, já tá, comeu gente? de Isso aí tá 20 dando. gramas. Então, a recomendação que você vê na gringa, até 30% do peso o pessoal oferece pro bicho. Não sei se é saudável. Repito, eu sou um mero robista agora Sim. com filhos. Então, assim, 10 Ah, ele falou gramas. que ele é robista, nem tô acreditando. Eu não gosto, eu odeio Aê, esse termo, na real. robista. Mas, enfim, eu sou um mero responsável por anfíbios nesse momento. Então, assim, o que eu ofereço 10, 12 gramas, dá dando 10% do peso dele, que não é nada assustador, é um volume Sim. tranquilo. E ele come numa boa, cara. Ele pega o ratinho e amassa. Então, hoje, o que eu faço? Tô dando rato, às vezes eu dou barata. Isso é outra coisa que aqui no Brasil começou aquela história que não podia inseto e eu não entendia, porque quando eu peguei o meu, eu fui ler na gringa e, cara, lá fora, a grande maioria dos dias de manejo é só inseto. Óbvio. Na natureza, a maioria é inseto, gente. Então, assim, o que eu ofereço hoje? Eventualmente barata. Quando eu vou alimentar o gecko, os bichos lá, acaba que eu dou uma baratinha que eu já aproveito para alimentar todo mundo. Dou tilápia quando eu compro para mim, então eu separo uns 3 pedacinhos, então eu dou, tipo, para ele ali umas 3 vezes no mês, 4 vezes no mês. No mês não, né? 4, 3 alimentações, né? E camundongo. O meu tá comendo camundongo pra caramba, cara. Legal. Cara, eu acho muito legal, assim, né? E quando ele come camundongo, o dia que eu dei, né? Foi uma vez que eu dei, eu acho que tinha uns 30 gramas de camundongo, assim, que era muito pra ele. E foi exatamente isso. Alguém recusou, eu falei, vai que ele pega, deixa eu dar aqui. Ele, vral, na hora. Não. E aí, é muito legal, acho que os movimentos que ele faz, tipo os lagartos, pra sentar a comida quando não cabe. Você já viu isso que ele faz? Então, às vezes, ele vai fazendo assim, ele incha um lado todinho aqui do corpo, e aí é isso que são as minhas psicopatias, que você não se liga, tá vendo? Mano, ele incha todinho aqui esse lado do corpo aqui, assim, eu não sei se ele joga no estômago ou tá abrindo espaço, aí vai. E esse, como era muito grande, ele ainda fazia assim com a perninha ainda, ó. Tipo, jogando a perninha pra trás. Cara, muito da hora, velho. Muito, muito, muito da hora. Então, eu tenho dado de 15 em 15 dias. E aí, quando a gente fala de suplementação também, é importante quando a gente fala, né, pros bichos. O que eu tenho feito é, quando eu estou alimentando eles com inseto, além do inseto, eu sempre boto um grubzinho ali da Komodo, porque o grub da Komodo, além de ser uma farinha de inseto, ela tem muitas vitaminas. Então, tem D3, tem A, tem E, então eu jogo também isso. E às vezes eu suplemento com aminomix também. Lembrando, cálcio em todas as alimentações. E aí eu tenho colocado uma vez sim, uma vez não, essa suplementação com o aminomix. Eu vi até uma explicação do Elton, lá do Dracina, que ele varia, do tipo, eles alimentam lá a cada 15 dias também, ele faz uma com vitamina, que é o Aminomix, outra marca, então o suplemento de vitamina, e o outro ele usa que coisa o Nutribac, que é aquele que usa mais para flora, né? Eu ainda não dei Nutribac, já dei pro TU e tudo mais, pro coisa ainda não. Que é probiótico, a gente pode falar? O um probiótico. Que é para flora, né? Ele renova toda a flora intestinal ali do anfíbio. E obviamente que tem algumas marcas, né, ali com relação a isso, o Repast, o Repcal, que são importadas, que é mais difícil você encontrar, mas o Aminomix é mais fácil, né? O que eu tenho oferecido aqui? Quando eu dou camundongo, nada. Então, não nenhum suplemento. Quando eu dou a tilápia, normalmente eu coloco aminomix, porque a tilápia eu dou com menos frequência. E quando eu dou inseto, eu dou cálcio. Então, camundongo, nada. Inseto sempre com cálcio, com vitamina D. E na tilápia, o aminomix. Então, é o que eu tenho feito, assim, de padrão. Boa. E aí, lembrando também ainda sobre alimentação, né, galera? Evitar superalimentação para qualquer bicho
Então, Pac-Man, às vezes, você dá muito, ele vai comer muito. Então, eu não sei como que você faz aí, por exemplo, como é que você limita isso. Quando a gente dá um camundongo e tudo mais, é um, acabou, a gente vai embora. Inseto, eu dou até ele recusar. Eu vou dando. Se ele comeu 5 baratas, ele vai comer 5 baratas. Grilo, às vezes ele come 10, 15 grilos. De boa, que é um grilinho pequenininho assim, bem pequeno mesmo, não dou um grilo muito grande. Quando você dá inseto, você já mede antes, você já sabe quantos você quer dar ou você vai dando até ele parar de comer também? Eu dou até ele parar de comer, mas eu não tenho muita paciência. Então eu não fico horas assim, eu passo, dou um. Aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou e dou outro. Legal. Vou fazendo assim. Então, tipo, eu não fico ali meio que esperando e vigiando. Então eu ofereço uma barata, ele comeu. Aí eu vou, dou comida papinha para os geckos, não sei o quê, alimento o leopardo, aí vou e dou outro. Aí eu vou juntando as coisas e tal, vou e dou outro. Então, assim, eu vou oferecendo meio que assim. É o que eu tenho feito. Essa história de que ele pega um e larga, quando é presa grande, igual a tilápia, comigo acontecia. Ele pegava uma tilápia, comia e pronto. Mais. Não pegava mais. Então, se eu desse uma tilápia, por exemplo, de 5 gramas para dar outra de 5 gramas, ele não pegava. Mas se eu desse uma de 10 gramas, ele pegava. Então, o que eu fazia, às vezes, quando eu tinha pedacinho de tilápia pequeno? Eu meio que botava tudo junto, tipo um sanduíchezinho, ia na pinça com esse. Eu uso uma pinça com a ponta de borracha, então, para o bicho também não forçar muito. E aí ele comia, tipo, meio que o bolinho de sashimi ali. Aí ele comia o ceviche dele ali, comia tudo, era o que eu fazia. Mas é isso aí, faço a mesma coisa. E só lembrando, melhor jeito de saber se está excedendo ou não. Peso, gente. Acompanhamento de peso. Nós já temos esses animais no nosso aplicativo da Meu Exótico, tá aqui embaixo para vocês, tá no site da Meu Exótico. Acompanhar o peso, para saber, ele não está comendo, está mantendo peso? Beleza. Pô, ele está comendo muito, mas a curva de peso dele tá uma crescida absurda. Segura a onda, diminui volume, diminui frequência. Pô, não, o bicho está comendo muito, mas está mantendo peso. Beleza, mantém do jeito que está. Então, é aquela velha história, a gente só controla o que a gente mensura. Se você não mensura, se você não mede, se você não anota esse número, você não consegue ter controle. Na minha cabeça, meta de vida, estimular as pessoas a pesarem os seus animais com mais frequência. É o mais importante. Perfeito, perfeito. E aí, falando de frequência, né? Quando você vai pegar o bichinho que chega na sua casa, jovenzinho, cara, pode alimentar 3 vezes por semana, tranquilo. Enquanto é mais jovem, para adulto, eu acho que isso aí é bem pequenininho. O meu pegava uma vez por semana. Mas a gente recebeu ele mais grandinho, não? Isso que eu ia falar. Mais grandinho, o pessoal costuma falar maior. Mas... O pessoal aqui no Brasil costuma falar maior. Mas você pode dar um adulto aí uma vez a 15 dias ou uma vez por mês, tá bem suave. O meu tá uma cada 21 aqui. E ele recusa às vezes. Uma coisa importante também que eu acho eles gostam de minhoca e também podem comer minhoca, mas nunca minhoca coletada de jardim, galera. Tem umas empresas especializadas em vender as minhocas africanas, ali alguns tipos de minhoca que vai ajudar. Eu ainda não dei, quero testar. Uma outra coisa que eu quero testar, que eu tentei aqui, mas não consegui. Eu tentei! Que são as Red Runner, né? A baratinha que ela é mais macia, ela é mais digestível para eles. A minha colônia não foi, tadinha. Teve uma sobrevivente, eu até botei ela junto com as outras para não ficar chateada. Tentei encomendar, mas agora, essa semana vai chegar barata pra caramba aqui em casa. Comprei muito inseto, estou montando um quartinho só para os insetos lá, aquecido, tudo certinho. André, tá ficando show, você tem que vir no apartamento. Tem tempo que eu não tenho até medo. Filhote. Então, quero testar porque tem algumas baratas que são fossoriais, né? Elas se enterram, então não funciona tanto para anfíbio. Mas eu quero testar a questão de joga a barata lá e deixa ela dentro. E ele pega, sabe? Eu quero muito testar isso. E outro ponto aqui tem outra novidade. Eu tenho uma composteira aqui agora, né? Então eu tenho minhoca. Só que aquela minhoquinha californiana pequenininha, é menorzinha, né? Mas o PEC logo ele vai receber as minhoquinhas. Mas será que não dá ruim, não? Com os negócios que você joga lá dentro? Tipo, você não come alimento orgânico. Eu não sei. Ué. Não, que tem lá é alimento orgânico, é o resto da rúcula que eu dou pros bichos. Tá, mas aí vem cheio de agrotóxico dos lugares que você come. Agrotóxico. Se eu como a rúcula. Você é um anfíbio, André? Não. Para, Fernando. Eu não sei. Lembrando, cálcio para anfíbio com D3 é essencial ali, né? Para a vitamina D para os anfíbios.
né? Assim como para alguns répteis, então é essencial. Sempre opte pelo cálcio com D3. Outra coisa que eu ia comentar é, assim como observar a alimentação, peso e tudo mais, cocô. Observe se seu anfíbio tá cagando. Isso é É bem bonitinho, importante, galera. É bonitinho o cocôzinho, né? Redondinho. Parece um Fandangos lá, um Cheetos. O Cheetos. O Cheetosão. Igual um Cheetos. Então, observe o cocô do seu bicho, dá uma olhada. Eu sou o noiado do cocô. Eu pego papel toalha, eu pego ele, ainda dou uma espalhada, assim, igual uma lâmina, para ver se tem. Se tá digerindo bem o inseto, a queratina do inseto. Ah, Se não, é tá... meio louco. Eu só cato o cocô. E é bonitinho Eu sou louco. porque, cara, se eu tivesse outro Pac-Man, ele ia chamar Luan. Luan Santana? É, porque todo Achei que era lugar o que ele Luan em cava, homenagem ao seu dog. que São Francisco tenha, o meteoro da paixão, filho. Que ele faz o buraco e deixa o buraco do meteoro. E às vezes o cocô fica dentro do buraco do meteoro, já viu? Sempre Ele fica faz o dentro do buraco e meteoro. o cocô lá no meio. É tipo o meteoro e a pedra, o meteorito, sei lá como é que fala, a pedra do meteoro lá no meio, do buraco da Terra. Meu Deus do céu. Então, Imaginação. parece engraçado, porque quando eu peguei o PEC, foi meu primeiro anfíbio, né? E eu ficava, mano, não vou ver cocô desse bicho, tá ligado? Tipo, mano, não vou ver É cocô, não vou ver maravilhoso. cocô. Mas é fácil até. É muito, cara. E falando de cocô, lembrando, né, galera, sempre remover as fezes, restos de alimento, porque é muito bonitinho também quando ele ajeita com a mãozinha assim na boca o alimento, com os bracinhos curtinhos dele de um tiranossauro Rex ali. Às vezes o alimento tá de lado, né? Ele vai jogando para dentro da boca, assim. E quando é inseto ou algum outro tipo tenebro, que ele parte no meio, com esses dentões que a gente falou ali, dentões, né? A gente falou, toma cuidado para retirar isso também. Água, o André falou, sempre limpa. E as paredes ali, né, do recinto, às vezes ele dá uma mexida, espalha bicho, coisas do tipo. Então, acho que isso é importante e trocar o substrato a cada 3 meses. Se puder trocar até antes, mal não faz, né? Exato, mas eu também não vejo grandes necessidades, Não, 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 de não. trocar antes, até porque, lembrando também, é igual serpente, igual outro bicho. Quando ele defeca, você não tira só o cocô, tira em volta desse substrato ali, até porque é uma coisa bem legal, né? Eles mijam, dão umas rajadas assim de mijo, Pac-Man, isso é bem Nossa, interessante também. mano. Nossa. E você vai Então, como falar já de é um manuseio ambiente ainda? úmido, né, tem que tomar esse cuidado. Essa parte de manuseio é muito comum, né? Quando você pega assim, Pegou ali, ele mijo. dá aquele mijão. Mas enfim, a gente vai Até falar disso. até no banho, né? Quando a gente coloca ali, colocava quando eu dava banho no meu, tipo, Verdade. às vezes eu colocava ele na caixa e depois vinha com a água, né? E não botava ele já com a água. E aí quando você colocava ele na caixa, a primeira coisa que ele fazia é dar 3 espichadas de mijo. Aí o que eu fazia? Aí eu tirava ele de novo, lavava a caixinha com mijo, botava ele de volta. Aí eu botava a água para não dar banho nele na água mijada ali. Uhum. E manuseio não é um bicho para ficar na mão, gente. Não é um bicho para ficar pegando. É um bicho ainda mais Não. Pac-Man ali. Acho que a perereca, né, que a gente estava falando aqui no episódio, vai ser um bicho que dá para você ter essa interação maior com ela, porque ela é disso, ela é arborícola, ela gruda. Mas Mas ainda também acho que assim, não é um maior bicho. é zero. Pac-Man é menos que zero, sabe? Não, bem menos. Eu É acho tipo que assim, fica lá deveria. de boa. Evitável, né? Eu acho que é uma coisa que deveria evitável. Existe? Sim. Existe. Evitável. Eu acho que a gente deveria evitar isso. Né? Não são animais para manuseio frequente. E lembrando sempre de não pegar com a mão. Então, se você puder, use uma luva de nitrila ou látex sem pó. Se puder dar uma umedecidazinha, porque a nossa pele tem muito óleo, tem muita coisa. E lembrando, eles respiram pela pele, a pele é muito sensível. Então, pode E é assim, estressar o bicho. Evita estresse. eu preciso pegar meu bicho, não tenho luva em casa. Você não vai pegar e vai morrer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque do jeito que às vezes o pessoal Boa. traz, parece que pegou e morreu. Não é isso. É o que o Fernando falou. É a questão da permeabilidade da pele desses animais e o que está na nossa mão. Pô, André, preciso pegar meu bicho, tipo, sei lá, o terrário quebrou, preciso tirar ele para pôr na caixa, não tem uma luva. Mano, não precisa esperar. Comprar uma Lava a luva no mãozinha, Rappi. né? Lava a mão, aguinha morna, sabão, tá? Sabãozinho neutro. Por quê? Porque o Fernando falou, os olhos da mão não vão sair na água. Então, você usa o sabão para tirar resquício de protetor, resquício de hidratante, isso tudo. Lava bem, enxágua muito bem para não ficar resquício de sabão.
faz uma lavagem não como deveria ser feito normalmente, numa higiene básica, mas que a gente raramente faz. Então lava bem, enxágua bem, deixa secar, ou enxágua bem certinho assim, pega o bicho numa boa, não fica pegando, apertando, não é isso. E lembrando, pegou o bicho, é muito comum ele mijar, então não vira o furico dele para você, que ele vai mijar em você e dar um jato. Segunda coisa, vai mijar no chão, enfim, normal, então já passa para a caixa rápido. E segunda coisa, pula, velho. Pula pra caramba. Perfeito, perfeito. Bicho perfeito. fica assustado, ele vai tentar fazer o seu comportamento de sobrevivência, que é fugir, que é pular. Então, assim, eu passei numa situação ruim, porque eu fui pegar uma vez o bicho para manipular, lembra você, para limpar, pesar, o que foi. Mano, dei um olezinho assim, o bicho já pulou, caiu no chão, cara, ponto de literalmente poder morrer numa queda dessa. Então, o que você faz? Pega e faz a conchinha em cima, assim, ó, para quem estiver assistindo. Coloca o bicho, faz o scoop, a colherzinha com a mão embaixo, e outra em cima, sem apertar o bicho, mas só para fazer a toquinha, assim. E aí ele fica ali dentro, para ele ficar um pouco mais confortável ali, não ter risco dele pular, enfim, cair no chão e se machucar. Perfeito, perfeito. E lembrando também que essa boca desse tamanho aqui do Pac-Man não é à toa. Cuidado para não ficar dando mole com o seu dedo na frente da boca do Pac-Man, que ele pode dar uma bocanhada no seu dedo. E não é bonito, não. Tem força. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí, sabe, o reflexo, geralmente, quando o bicho morde, a gente não está acostumado, a gente saculeja, joga, e você vai lançar seu Pac-Man longe. E aí sim ele pode virar o óbito. Isso é um termo que a gente na veterinária não gosta, sabia? Qual? Vira a óbito. Parece que você tá indo ao óbito. Aí você vai ao óbito e volta ao óbito. Tipo, ele veio ao óbito. Ele volta do óbito que horas? Sabe? Nome orientador fica puto. Qual que seria a coisa? Não, ele entrou em óbito. Palavra... eu acho que alguém usou esse final de semana, alguém falou esse negócio. Está em óbito, né? Porque o óbito, ele é tipo assim, a situação tipo, no sistema, tipo, óbito, vivo, óbito. Mas morreu. Ele pode morrer. Por que você tem mania de complicar, deixar pouco acessível para as pessoas? Você vai jogar ele para cima, ele vai morrer. Essa é a palavra, morrer. Ok. Falando então do seu orientador, de vocês médicos que falam de óbito, vamos falar das doenças, possíveis doenças aí de um Pac-Man, por exemplo. O que se pode se preocupar aí? Eu acho que eu não sei se o prolapso não seria uma doença, né, André? É uma doença ou é uma consequência? Como é que é? O meu, de vez em quando, quando eu mudei o substrato, o prolapso melhorou muito, mas de vez em quando ele ainda tem um prolapsozinho. Então, assim, já vou fazer um disclaimer novamente. Prolapso cloacal. Eu não sou veterinário de anfíbio. É tipo cachorro. Eu entendo mais de cachorro do que de anfíbio, eu acho, inclusive do ponto de vista médico. Então, assim, algumas coisas são básicas, comuns às espécies, que aí eu consigo falar com mais propriedade. Então, por exemplo, prolapso cloacal. Você perguntou se ele é uma doença. Sim, ele é uma doença que pode ser secundária. Ele pode ser secundária a várias coisas. Por exemplo, pode ser secundária a um parasitismo. O animal tem um parasita entérico, intestinal, ele começa a fazer muita força para eliminar esse parasita por obstrução, por alguma coisa assim, e ele pode fazer mais força do que o esfíncter, que a musculatura ali consegue reter, ele pode ter um prolapso. Ele pode ter um prolapso por deficiência de cálcio. A gente já falou no episódio de cálcio, né? Que o cálcio está muito associado à contração muscular. E o que mantém o seu furico fechado é a contração do esfíncter anal, que é a musculatura ali do anel ali que mantém fechado. Então, você fazer cocô, você relaxa esse músculo, contrai outros músculos e o cocô passa. Então, se o animal ele tem pouca contração muscular por uma hipovitaminose, por uma hipocalcemia, ele vai ter pouco tônus no esfíncter da cloaca, e aí, na hora que ele fizer força para fazer cocô, aquele tônus está fragilizado, faz o prolapso, né? Que é a exposição da mucosa retal, no caso, a mucosa cloacal, pelo esfíncter. Então, pode estar associado perdão, a essa deficiência. Então, mas acabou minha água. Por isso que ele pode ter essa... É que eu tinha calculado para 1 hora de podcast, aí já venceu. Então, está associado a isso, tá? Então, esses problemas normais, a gente sabe que eles podem ter, então, cuidados básicos.
Alimento de boa procedência, para ele não ter parasitose. A parasitose pode levar ao prolapso de cloaca também, não apenas, né? Pode levar a desnutrição, pode levar a desequilíbrios eletrolíticos, pode levar uma série de consequências, né? Enterite, enfim. Então, é um problema. A deficiência de cálcio e de vitamina D, dependendo da situação ali, por vários motivos, acho que não vale a pena a gente passar em detalhes, mas quem quiser pode ouvir sobre no nosso episódio de suplementos de cálcio, que se aplica também a esses animais, né? Que está lá na nossa lista de episódios, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. E o da hipovitaminose também, né? Pode ouvir lá o que a gente gravou também. Verdade, tem um só de hipovitaminose, verdade. Tem um só de hipovitaminose em leopardo gecko, acho que a gente fez, mas também dá para entender um pouco da lógica. É que aquele de hipovitaminose é hipovitaminose A, exatamente. O que eu estou falando do cálcio é hipovitaminose D. Então, perfeito, a hipovitaminose A, sim. Tem inclusive, também. Esse eu consigo falar um pouquinho mais, mas a hipovitaminose A pode dar até problema oftálmico nesses animais. Em anfíbios, tem relatos de problemas oftálmicos por deficiência de vitamina A. Então, nesse caso, é o que eu faço, por exemplo, com o Aminomix. O Aminomix ele é um suplemento de vitamina A, por isso que você oferecer de certa frequência a vitamina A é interessante. Sim. Lembrando, a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, com capacidade de armazenamento, tudo isso está no nosso episódio lá de hipovitaminose A, mas temos que oferecer sempre. Pelo contrário, oferecer muito pode causar hipervitaminose. Então, é importante você oferecer ali 1 a 2 vezes por mês, já é mais do que o bastante essa suplementação. O que mais você botou lá? Problema digestivo. Parasitose é digestivo, você pode ter infecções, você pode ter obstruções, então, é o que você falou, o bicho comeu substrato, algum problema desse pode causar também esse tipo de problema. Acho que eu consigo pensar em geral. Da síndrome da perna vermelha. Tenho a menor ideia. Então, gente, se a perna do seu Pac-Man estiver vermelha, leve ele no veterinário. O que eu posso te dizer é que síndrome, sempre que a gente tem o termo perna, sempre que você tem o termo síndrome, é um conjunto de fatores. Então, você fala, tem síndrome de não sei o quê, não é só uma doença, legal. É um monte de coisa que está acontecendo. Que visivelmente talvez deixou a perna do bicho ficar vermelha. Perfeito. Exatamente. E normalmente não tem nada a ver. E tem inchaço. Então, cara, eu vi um Pac-Man esses dias na clínica que parecia uma fêmea de tão grande. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Tá com o bicho muito inchado, coisa do tipo. Sempre a importância de consultar um médico veterinário especializado. E aí você vai me falar assim, beleza, o André especializado acabou de falar que não atende Pac-Man ou não atende anfíbio. Mano, mas é menos pior do que levar no cachorro e gato. Porque nas lógicas tem coisa do tipo. Mas não deixe de procurar no veterinário. Eu, tente consultar grupo do WhatsApp para fazer isso. Nem que o seu veterinário especializado ligue para alguém que ele entenda que é referência, ou ele vai conseguir consultar fontes que ele sabe que são confiáveis para conseguir dar algum tipo de encaminhamento ali, né, ou tratamento. É que particularmente no meu caso, vou me defender aqui, a minha consulta ela não é a mais barata de Curitiba. Então, assim, eu acho extremamente complicado eu cobrar um valor relativamente alto por um serviço que eu não estou capacitado. Eu me coloco sempre do outro lado. E aí eu sei que tem muito aluno de veterinário que escuta a gente, eu acho que é até uma reflexão. Eu não atendo anfíbio porque eu não estou disposto a estudar o tanto que eu preciso nesse momento de vida para dar um atendimento de qualidade. Se você é aluno de veterinário, escuta a gente, quer atender anfíbio? Legal, estude. Você atender o bicho sem você conhecer o básico, sem conhecer as medicinas, né? Responsabilidade, né? É responsabilidade profissional, né, nesse caso. Então, assim, hoje eu não tenho... Hoje eu não tenho capacidade técnica para dar um bom atendimento a um paciente anfíbio. E eu tenho que reconhecer isso. Se o meu anfíbio ficar doente, eu não vou tratar ele, eu vou levar no veterinário. Então, na minha cabeça é essa. André, acabei o doutorado no início do ano passado. Então, agora eu estou com um tempinho livre, vou estudar anfíbio. Pode ser que daqui a 6 meses eu comece a atender anfíbio, mas hoje eu não tenho condição de oferecer esse tipo de atendimento que justifique o valor da minha consulta, por isso que eu não atendo. Então, acho que é importante. Então, só para você ter uma ideia aqui, Fernando, eu fui ler aqui rapidinho da síndrome da perna vermelha, né? Você tem uma noção como é que é uma coisa bem específica. É uma condição grave, pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. Causa vermelhidão da parte inferior, pode causar ascite. O que causa? Pode ser sepse, pode ser contaminação de água e alimento, pode ser
problemas sanitários, ou seja, pode ser qualquer Muitas coisa. coisas. É tipo... Que é o que você falou, sempre... síndrome. Muita coisa. Não. Nesse caso aqui é uma palavra que alguém que não é veterinário inventou para uma condição que tem várias causas. Na verdade, o seu bicho está com a perna vermelha. Com a perna vermelha. Pode ser qualquer coisa. Isso não é uma doença, ok? Isso é um sinal clínico. Isso é um sinal clínico que você tem que procurar um veterinário para descobrir o que está acontecendo especificamente com o seu paciente. Tá? É tipo assim, diarreia. Diarreia não é doença. Você pode ter uma diarreia por bactéria, uma diarreia por intoxicação, uma diarreia por tomar Amistel, porque tomou Amistel da diarreia, né? Acabamos de perder um patrocinador aqui em potencial. Para mim é Skol. Perdemos 2 patrocinadores agora. Skol e Amistel. Não vão patrocinar o nosso podcast. Então, é isso. Eu não manjo muito de clínica, procure um veterinário, não me mande direct, que eu não vou poder te ajudar. Boa. Me mande. Fernando, vou te ajudar, mas vou te encaminhar para alguém que talvez te ajude. Esse é o nosso papel como comunidade. Então, me mande. Lembrando agora, acho que indo para as considerações finais aqui, né? Reforçar a importância da responsabilidade na criação de um anfíbio, gente, que é bem mais complexo do que um réptil, né? Tomar muito cuidado com isso. Lembrando que em ambiente doméstico, né? Ali os Pac-Man pode ver de 8 a 10 anos, então se prepare para isso também. E questão de, poxa, não dá mais, não consigo, não me dei bem com esse bicho, não estou conseguindo, não estou sentindo a vontade, ou vou me mudar para um lugar onde eu não consigo levar esse Pac-Man. É crime ambiental soltar esse bicho em vida selvagem, mesmo ele sendo nativo, né, do Brasil, por exemplo. Então, todo o criatório que vendeu, na verdade, para você, lembrando que a gente está sempre falando aqui de animais de origem legal, comprados em criatórios licenciados pelos órgãos ambientais, são obrigados a receber ele de volta, mas não precisa mandar para eles. Eu também posso receber o seu Pac-Man se você não quiser mais. Então, manda um direct, que eu vou ter o prazer de receber o seu Pac-Man aqui em casa, né? Acho que isso, mais algum ponto, André, que você falaria aqui? Cara, eu acho que não. Acho que é um mercado que está em ascensão, né? Igual o nosso título aí fala, mas é importante você buscar informação, aprender a cuidar. Os manuais são simples, pelo menos os que eu vi, mas muito efetivos. Bem diretos, né? Bem direto, tranquilo. Não fiquem tristes, nós vamos lançar um manual daquela pegada da Meu Exótico, aquela pegada de, cara, 50, 60 páginas, com o máximo de informação. Já comecei a trabalhar nisso, levantar as informações, trazer um ponto mais aprofundado para quem quiser, para quem não quiser também, tá tudo bem, a gente não fica triste, tá? E se alguém quiser patrocinar aí os manuais de anfíbio, agora é a hora. Nós estamos aqui produzindo, existe um custo alto na produção desses manuais, tá? Que a gente tem de edição, imagem, diagramação, tempo de trabalho, cara, vai semanas para fazer a pesquisa, mais semanas para escrever o texto, deixar a linguagem mais acessível. Então, se alguém tiver interesse em ter sua marca aí dentro dos manuais de anfíbio, a gente também tem esse espaço aberto aí para trazer. E, no mais, é isso. Juízo. E o PEC, uma coisa que você não falou, acabei de lembrar, que eu pensei no Milk, veio no PEC, a gente mantém eles sozinhos, né? São animais que podem até comer indivíduos menores da mesma espécie. Perfeito. Então, se você quer ter um grupo de PECs, o ideal é que você tenha terrários individuais. Ao contrário da nossa chamada já para o próximo episódio de Milk. Ou do mesmo tamanho. Ou do mesmo tamanho. Eu acho ousado ainda eles se machucarem. Eu teria medinho. Medinho? Eu manteria sozinho, PEC. Eu manteria sozinho. Macho e fêmeas vai ter BO, né? Para reproduzir. Não, também depende das condições. Não. Mas assim, até nos criatórios não fica junto, né? Eles juntam para reproduzir só. Então... Mantenha sozinho. É o melhor custo-benefício para você. Exato. E agradecer mais uma vez, antes da nossa dica cultural, quando faço agradecimento, já pensa na sua, hein, André? Agradecer a Comodo Alimentos Especiais aí, nossa patrocinadora do podcast, que tem o seu Comodo ali, que é o Grub deles, que leva o nome da própria marca, já com o D3, que você pode oferecer para o seu Pac-Man, que ele vai aceitar, aceita bem na pinça. É uma das alimentações ricas em vitamina que você pode dar para o seu Pac-Man, beleza?
E eu acho que é isso. Já vou emendar na minha dica cultural enquanto você caça a sua aí no Google, que eu tô vendo esse alguém correndo, ou não vai ter. Na dica cultural é esse livrinho aqui chamado O Labirinto Hoje, né? Uma odisseia existencial em cima da obra de Jean-Paul Sartre. Cara, é muito legal, um diálogo ó, em quadrinhos, para quem está vendo no vídeo aí, é todo em quadrinhos. Vou ler só o primeiro parágrafo aqui deles. São presos num labirinto da existência, dois ratinhos, um workaholic ansioso, absorvido pela monotonia da sua rotina, e um outro relato extremamente racional e de bem com a vida, precisa encontrar a saída para suas questões existenciais e filosóficas profundas. Mano, é muito legal isso. A gente fica ansioso, puto, nervoso com as coisas, mas isso é uma escolha nossa, nem sempre a gente precisa estar assim. E esses ratinhos trocam essa ideia ali com relação a isso, e é bem legal. Fica aí a dica. E aí, André? Dicas culturais temos? Cara, Essa música assim, de sofrência, que você sempre ouve, a gente está falando de questões existenciais, talvez uma sofrência que você ouviu, que te fez bem, funciona. eu só tô conseguindo pensar no show do Jorge Mateus, né? Na turnê de 20 anos. Grande. Não caio nesse papinho, tá, gente? Ai, a gente vai parar nosso último show. Ô, vocês são muito tontos mesmo, né? Os caras gerando escassez, vocês caindo igual as manjubinhas na boca do Pac-Man. Eles vão fazer um intervalo para descansar, vão fazer o último show, depois vão fazer 50, depois vai ter a turnê de O Retorno. Eles vão ficar uns 3, 4 anos ali de boa, vivendo, descansando, né? Porque a vida de artista é foda. Mas depois eles vão voltar, lançar a turnê de retorno. Vocês são muito inocentes mesmo, né? Então, sua dica cultural é essa turnê. Tá R$800, mas eu vou, mesmo assim. Deus que me drible. Acho que talvez até mais, viu? Agora que eu sou adulto, paga inteira. Eu vou ser sincero, eu tô numa fase que eu não tô tendo muito tempo livre para ser um cara culto. Então, fechou. Depois dessa frase de impacto, fechamos aqui. E até a próxima. E no próximo episódio, a gente continua com Milk Frog. Então, explorando essas pererequinhas maravilhosas. Que isso? Meu Deus do céu! Alô, Polícia Federal! Vai!